Oi pessoal, sejam bem-vindos à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa da Clint em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou a Roberta Silva, e vou estar aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de Customer Success. Antes de apresentar os nossos convidados e iniciarmos o bate-papo, eu quero lembrar vocês que vai rolar um sorteio de um ingresso para o Digitalks Expo 2020, uma mentoria exclusiva com a Sales Hackers na área de CS e vendas e também uma mentoria comigo para a sua área de CS através da consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta fazer um stories no seu perfil do Instagram, mostrando que você está assistindo aqui a SMV, usar a hashtag SMV2020 e marcar a página da Clint e dos parceiros, Digitalks, Sales Hackers e a Hubs. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, no Instagram da Clint mesmo. E agora, vamos para o papo. Prontos para mais uma palestra, conteúdo, entrevista incrível? Então, quero apresentar para vocês hoje o Eduardo Tavares. Aliás, eu vou deixar ele se apresentar, porque ele faz isso muito melhor. Edu, por favor, se apresenta pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o bordão de sempre. Obrigado pelo convite aí, mais um evento com vocês. Bom, eu sou o Edu Tavares, sou evangelista de Customer Success da Movidesk. Além disso, toco junto com a Hobbs o ClienteCast, gravamos episódios semanais. O blog Customer Success Brasil, dou aulas na CS Academy, já estou nesse mundo aí de CS com esse nome há 6 anos, mas envolvido com clientes há uns 15 já, tá fazendo. A gente sempre fez CS antes de saber o que fazia, né, Edu? Muita gente faz e não sabe, né? Acho que é muito o seu caso e muito pelas empresas de tecnologia que você passou e trabalhou. Então, a sua experiência ela já vem antes de aplicar devidamente as técnicas de CS. Eu só a vida inteira trabalhei com clientes, né? Então, em agência ou em departamentos de mídia, empresa, sempre nessa função aí de ajudar os clientes a terem sucesso com o que eles contrataram e esperam de nós, empresa. Então, quando eu vim para a RD em 2014, que eu descobri que isso tinha um outro nome aplicado em empresas de tecnologia e de forma muito mais gerenciada, controlada, metrificada do que eu fazia antes em agências, por exemplo. E olhando para esse histórico de CS, empresas que a gente está acostumado a ver, tem relatos alguns mais antigos, que a gente vai descobrindo aí em artigos sobre CS, de que CS não é tão novo assim, né? Ele nasceu há muito tempo atrás, e ele tinha um objetivo, que era diminuir o churn, ou ajustar essa questão de cancelamento. Concorda com esse ponto? O que tu tem de informação para trazer para a gente do churn? Então, a história ficou conhecida aí de CS muito pela Salesforce, que foi, acho que, quem colocou no mercado em massa e é a empresa mais conhecida, mas quase 10 anos antes foi criada a primeira operação, né, na Ventive, que era já não existe mais essa empresa com esse nome, mas um ERP, um CRM, né, na verdade, e não era um SaaS. Então, eles tinham um processo de atração de vendas super mapeado, super controlado, mas depois que os clientes entravam, ninguém mais sabia o que acontecia. Que é um cenário bem comum ainda hoje, né? Muita empresa entende tudo que é feito antes do cliente assinar, depois que ele virou cliente mesmo, vai lá para um buraco comum que ninguém mais sabe quem é quem, quais as diferenças, por que alguns clientes têm sucesso, outros não, por que alguns clientes param de usar o teu produto, por que alguns clientes param de pagar. Então, esse foi o problema que eles tinham e identificaram que precisava ter alguém olhando para essa segunda parte ali da jornada, que era o pós-venda, né? Vamos chamar assim. E aí foi criada a primeira operação com a primeira pessoa lá, o Cavaleiro Solitário, que começou a olhar para o pós-venda e tentar entender para depois poder ajudar mais clientes terem sucesso com a solução deles e continuarem usando o produto. Legal. E esse tal de churn aí, que hoje a gente conhece também como cancelamento, mas no padrão americano sempre foi só churn, nunca foi o canceled. O que é isso? O que é o churn, Edu?
Então, o churn é o pesadelo, né, de todo mundo que trabalha com, principalmente, modelos de assinatura. Então, hoje é um modelo que está se popularizando e muitas empresas migrando para esse modelo. Então, talvez empresa aí que todo mundo vai conhecer, Netflix, Spotify, são duas empresas que trabalham muito nesse formato. E a diferença principal, né, uma das principais aí é que, ao contrário lá da Ventive lá atrás, a gente não paga mais um dinheiro grande para adquirir um produto. Então a gente vai pagando um valor bem menor, só que pagando mensalmente para alugar, né? Como se a gente estivesse alugando aquele produto enquanto fizer sentido para a gente. E aí pode ser que chegue um momento que eu não quero mais alugar aquele produto, não quero mais continuar pagando a minha conta do Netflix. E aí eu cancelo. Esse é o churn. E é um grande problema, né? Porque como não tem aquele volume maior de dinheiro na entrada do cliente, as empresas precisam garantir que ele fique um período mínimo de tempo ali pagando para que pelo menos esse cliente pague o custo que ele gerou para ele ser adquirido, né? Que é o famoso CAC, custo de aquisição de clientes. Então, se você está perdendo muitos clientes, pode ser que você não está nem pagando o custo daquele cliente, dependendo de que momento que está acontecendo isso. Pode ser que você está queimando o mercado também, então perder clientes indica que o teu mercado potencial para virar cliente da tua empresa está diminuindo, porque você já se relacionou com diversas empresas e elas não querem mais continuar com você. Então, está diminuindo ali a fatia do bolo. Então, é crucial. Então, muitas empresas fecham, acabam, vão à falência porque não conseguem reter os seus clientes, né? Então, lá atrás era o grande problema. A Salesforce mesmo viu que, olhando para a taxa de vendas que eles tinham e a taxa de cancelamento, em pouco tempo a empresa não ia se sustentar mais e ia acabar. Então, colocou-se uma operação de CS, foi a primeira empresa no modelo de recorrência, né, o primeiro SaaS a adotar a metodologia de Customer Success, justamente para evitar fechar as portas. E como que é? Não é só reter o churn, né? Então vamos ajudar clientes a terem sucesso, porque daí a consequência disso é eles ficarem. Legal. Então a gente não vai mais receber CDs de instalação em casa. Droga. Não tem nem mais onde colocar o CD, né? É verdade. E esse cancelamento hoje, existem algumas formas da gente calcular o churn, tem alguns nomes específicos da área. Explica um pouquinho para a gente como que é a técnica em si. Tá. Geralmente o churn é calculado de forma mensal e anual, né? Então você tem uma taxa mensal de cancelamento e que depois você coloca lá numa fórmula que não é vezes 12, você vai chegar numa taxa anual de cancelamento. Então, principalmente o churn anual é muito olhado, né? Então, quantos clientes você perde durante o ano? Vamos entender ali como é que calcula. Vamos pegar o churn mensal. Então, você começou o mês com 1.000 clientes. Durante aquele mês, o teu time de vendas provavelmente vai trazer novos clientes para a sua empresa. Para o cálculo do churn, você desconsidera esses clientes que estão entrando pelo time de vendas, e aí você pega aqueles 1.000 que começaram o mês e desconta quantos clientes você perdeu. Então, se você perdeu 100 clientes, você teve uma taxa de 10% de churn naquele mês. E aí a gente está falando de número de clientes, que é o logo churn. Então, quantos clientes perdidos, esse é o nome dado para isso, é logo churn. E tem também o churn de dinheiros, né, que é o revenue churn. Então, aqueles 100 clientes que você perdeu, se eles pagavam R$10 cada um, você perdeu R$1.000 naquele mês. E aí você vai ter o seu revenue churn, que ele pode ser bruto e líquido. O bruto são esses R$1.000 que você perdeu. E aí, para calcular o líquido, você vai ter que adicionar um outro indicador que é o upsell ou cross-sell. Então, daqueles 1.000 clientes que estavam no começo do mês, você perdeu 100, sobraram 900. Esses 900, eles podem ter começado a pagar mais, porque eles adquiriram novas licenças ou novos produtos ali com a sua empresa. Mas também podem ter começado a pagar menos. Então, eles pagavam um valor e diminuíram. Então, o cálculo de tudo isso
Então, somando o que entrou de upsell e cross-sell, excluindo o que você perdeu com o churn e possíveis downsell, você vai ter o teu churn líquido de receita. Então, esses são os dois principais indicadores. Quando a gente olha para benchmark, mercado, principalmente Estados Unidos, principalmente é o churn de receita, que é o que é levado em consideração. Porque o churn, o logo churn, muitas vezes pode ser, você está perdendo empresas que não tinham fit mesmo com o teu negócio, então você só está ajustando o perfil da tua base de clientes, mas o churn financeiro, ele está mostrando o potencial de geração de receita que a tua empresa tem, com novos clientes ou clientes que já estão na base. Então, mais ou menos esse mundão aí. Legal, trazendo um pouquinho para o mercado de startup, assim, já que o Edu citou a questão de bench, o que eu tenho visto na consultoria muito é que os boards, quando tem conselho, quando tem investidor anjo, quando tem alguém a prestar contas que não é só da sua empresa, eles acabam gostando muito de saber o logo churn, que é a capacidade de capilarização, de espalhar a marca por aí, enfim. Então, também tem a ver com características do negócio, né? Se é uma startup, se é uma empresa mais consolidada. Ou se você tem um produto que você vai atender 100 empresas, tem no Brasil, que poderiam ser teu cliente. Se você perdeu metade delas já, o teu mercado caiu pela metade, né? Então, você só vai poder atender mais 50 empresas. Então, é um indicador bem crítico, assim, de temos ainda para onde ir ou não. E uma das coisas que eu acredito que ainda confunde um pouco nessa questão do o que é o desconto, o que é o cancelamento. É a galera achar que um downsell é um churn, ou simplesmente desconsiderar que naquele mês ele deu R$10 de desconto para o cliente. Então entra nessa questão de liquidez que você estava explicando para a gente. É muito importante. Então, aqueles 1.000 clientes que começaram o mês, 900 terminaram o mês, mas durante esse período, a receita que entrava na empresa mudou. Então, clientes pagaram mais, clientes pagaram menos. Então, é muito importante considerar isso, porque é o que tua empresa está crescendo ou encolhendo com aquele lote de clientes. E esse tal de Net Revenue Churn? Explica essa lenda pra gente. O Net Revenue Churn é o churn líquido, né? Então, é quando você desconta ali tudo que variou de receita na tua base, além dos clientes que saíram. Então, olhando para esse, que a gente consegue chegar no churn negativo. Talvez alguns aí já ouviram falar, mas o churn já não é negativo, e como que ele pode ser duplamente negativo? Na verdade, o churn negativo, esse nome quer dizer que você negativou o teu churn. Na prática, o que isso quer dizer? A receita que os clientes que ficaram na tua base, eles geraram a mais, é maior do que a receita que foi embora com os clientes que cancelaram ou reduziram o ticket deles. Então, você negativou aquele churn, você anulou ele, e tua empresa, mesmo perdendo clientes, naquele período analisado, que aqui a gente está falando de um mês, ela cresceu. Então, esse é o churn negativo. Você perde clientes e, mesmo assim, no fim do período, tem mais dinheiro do que tinha no começo, sem considerar a força de vendas. Então, qual que é uma leitura que você pode fazer disso? A tua empresa conseguiu crescer sem trazer nenhum cliente novo. Então, isso é, assim, o estado da arte. Se você estiver nesse nível, tua empresa provavelmente está muito saudável, mas tem modelos de negócio que talvez seja inviável conseguir isso. A gente falou do exemplo na Netflix, que tem milhões e milhões de clientes que pagam um ticket super baixo por um produto super simples, cheio de concorrentes e que é muito fácil você trocar. Então, são modelos que têm uma taxa de churn mais alta. Então, o churn negativo é muito improvável. E tem outro fator, né? Se você não tem como o teu cliente pagar mais, ele já paga um valor para a empresa e você não tem como fazer upsell ou cross-sell com ele, também você não vai conseguir chegar nesse indicador aí tão buscado por todas as empresas que trabalham nesse modelo, né?
Sim, daqui a pouco a Netflix vai estar vendendo televisão, não dá ideia. Mas é Não, isso, esse então, a Porto Seguro, por exemplo, agora eles assinam um carro, não é mais seguro só. Então você vê várias empresas começando a trazer outros serviços, o próprio Uber, agora você vê metrô lá dentro. Nos Estados Unidos eles já estão testando serviços como jardineiro, manicure, outros encanador. As empresas, por conta de coisas como essa, elas têm que se mexer, porque senão elas são engolidas e acabou o mercado para elas. muito bom. Então, esse tal de CS me parece que é bom, já que a gente consegue faturar mais ou manter o faturamento só com quem é cliente, está me parecendo bom. Então, eu preciso dar uma olhadinha lá na minha base de cliente para começar a pensar em desenvolver alguma coisa com ação em cancelamento. Então, faz sentido eu fazer essa análise de histórico, Edu? Faz sentido. Então, um ponto aí que você falou, CS é bom. Hoje, a CS é um centro de receita nas empresas e não é um centro de custo. Então, a hora que todo mundo entende isso, é aquela viradinha de chave que você vê que, além do teu time de marketing e venda, você tem um time de CS que pode trazer muito dinheiro para dentro de casa. Tá? Então, esse acho que é o principal mindset que as empresas que navegam bem já em CS conseguiram ter. E olhar para a base de clientes é fundamental, né? Porque se você já tiver, se você está começando agora e ainda não tem um volume de clientes, não tem como fazer isso. Mas a partir do momento que você já tem histórico, você olhar para os teus clientes vai te ajudar muito a entender o comportamento deles ao longo desse tempo todo e o que você poderia fazer para modificar aquele comportamento. Então, os casos que a gente trouxe aqui, Salesforce, Avent e outras empresas que atuam, olham muito para o passado para tentar mudar o futuro ou fazer um futuro diferente. Tem um post do Guilherme Lopes sobre Leading Indicators, que ele conta como que foi a estratégia da RD para conseguir uma rodada de investimento, mostrando que, apesar do churn não estar no nível que eles queriam, eles estavam fazendo coisas que indicava com uma probabilidade muito alta que em alguns meses eles chegariam lá. E tudo isso só foi possível porque olharam para uma base enorme de clientes da RD e conseguiram identificar padrões, né, tanto de perfil de cliente quanto de comportamento de cliente. Então você descobre lá que um determinado tamanho de empresa, ele não tem sucesso com a tua solução. Então não quer dizer que você tem que vender para todo mundo. Às vezes você tem um produto super focado em pequenas empresas. Não adianta você querer vender, por exemplo, para Unilever, para Volkswagen, enfim, empresas que não vão fazer sentido ali na tua base de clientes. E, bom, e além do perfil, é importante olhar para o comportamento, porque às vezes a empresa tem o perfil ideal que você identificou de cliente, tamanho, mercado de atuação, enfim, tudo isso, só que determinados comportamentos de clientes com a sua solução podem indicar uma probabilidade maior ou menor deles terem sucesso. Então, por exemplo, no Facebook, eles sabem que se nos primeiros 10 dias você adicionar 10 amigos, a chance de você engajar com a solução deles, que é a rede social, é muito mais alta. O Slack tem isso, provavelmente todos esses produtos conhecidos aí que são de massa já tem esse indicador. Então, como que você consegue olhar para o passado dos seus clientes, entender o que funciona, o que não funciona e tentar replicar toda a parte boa para os atuais clientes e para os futuros que vão chegar também. Porque tem um dado importante de uma pesquisa da Gartner, para aquele teorema de Pareto, e ele diz que 80% da tua receita futura vai sair de 20% dos teus atuais clientes. Então, retenção e ajudar eles a terem sucesso é muito importante. Então, eu preciso começar a olhar para o comportamento do meu cliente quando ele estava prestes a cancelar ou quando ele cancelou e montar alguma estratégia baseada nisso, nesse comportamento que eu vi que ele tem ali uma tendência a repetir. Isso. Então, você entender qual que é o comportamento de risco dos teus clientes, mas também entender qual que é o comportamento bom, porque senão a gente começa a focar só no que é ruim
então eu vou pegar só quem está em risco e atuar em cima deles, é aquela operação que só apaga incêndio, né? Que é super comum da gente encontrar. Então, como que você enxerga o comportamento bom dos teus clientes que mais têm sucesso e tenta replicar o quanto antes em todos os outros clientes, atuais e futuros, para evitar chegar justamente naquele de risco. Mas é muito importante você saber esses dois extremos, porque aí você consegue ter um controle muito maior da saúde da tua base. Então, uma das grandes diferenças hoje que a gente tem Customer Success sempre existiu, sucesso do cliente, hoje a gente conseguir justamente entender qual comportamento e perfil bom de cliente, qual que não é bom, quando que eles estão em risco e o que eu posso fazer proativamente ali para evitar tudo isso de acontecer. Dentro dessa análise ou dessa técnica toda, existe uma específica que eu sei que você domina muito bem, e eu virei sua fã quando eu descobri que você fazia isso, que já tem um nome difícil, chama cohort. Explica pra gente o que é uma análise cohort, Edu. Parece muito difícil, mas a hora que você pega a lógica ali, é algo bem simples até. Aqui a gente não está mostrando um gráfico, mas o pessoal aí que ainda não conhece, pesquisa no Google lá, imagens, cohort, C-O-H-O-R-T, ou pode ir lá no blog Customer Success Brasil, tem um post sobre isso que eu fiz, e eu escrevi esse post justamente porque toda vez que eu mostrava ou falava sobre isso, eu via na carinha das pessoas a mesma cara que eu fiz lá em 2014, quando eu estava chegando na RD, e comecei a ver esses gráficos e eu não entendia nada. Um triângulo de cabeça para baixo, colorido, cheio de número. Parecia engenharia de foguete aquilo. E aí eu perguntava para as pessoas, me explicavam, mas ainda assim eu não conseguia pegar a lógica por trás, e aí, com o tempo, eu fui entendendo. Mas, basicamente, uma análise cohort é quando você separa um grupo de clientes que tem uma característica em comum. Então, vamos pegar, por exemplo, teus clientes de Florianópolis. E você cruza esse grupo com um determinado indicador, vamos usar como exemplo o churn, já que a gente está falando disso, e projeta o comportamento deles ao longo do tempo. Então, como um exemplo aqui, clientes de Florianópolis. Quantos clientes entraram em janeiro? Quantos clientes entraram em fevereiro? Quantos entraram em março? Quantos entraram em abril? E assim você vai criando as safras. Igual vinho. O vinho tem safra. A safra de 2016 daquele vinho, ela custa R$1.000, porque é uma safra super específica que condição climática foi boa, foi tudo perfeito para o vinho ser a melhor safra da história. O cohort, ele também começa a olhar para essas safras. Então, a safra de janeiro, a safra de fevereiro, a safra de março, abril e assim por diante, dos clientes que entraram na minha base e são de Florianópolis. E aí eu projeto a vida deles ao longo do tempo. Então, vamos supor que a gente está analisando o cohort de 2019, e hoje a gente está em março de 2020. Os clientes que entraram em janeiro de 2019, eles já tiveram aí 15 meses, 12 meses, 14 meses completos e estão entrando agora no 15º mês de vida deles. Então, é uma safra que já tem 15 meses. A de fevereiro, 14, a de março, 13, a de abril, 12, e assim por diante até chegar na safra atual de março, que vai estar no primeiro mês dela. Por isso que quando você olha esses gráficos, a linha de cima é maior que as de baixo e ele faz um triângulo, porque cada safra vai tendo um mês a menos que a safra de cima. E aí você consegue olhar ao longo do tempo o que aconteceu com os clientes de cada uma dessas safras, pensando em churn. E o cohort vai te dizer, daqueles clientes que entraram lá em janeiro, hoje na minha base, quantos ainda estão lá? Então, ele é feito em porcentagem, então você vai ter lá 100%, provavelmente no primeiro mês, e hoje você pode ter, por exemplo, 50% lá na pontinha da linha da safra de janeiro. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que entraram 10 clientes lá em janeiro de 2019. Quer dizer que hoje eu tenho 5, porque 50% já cancelaram. E aí você vai vendo um monte de porcentagens ali naquele gráfico que vai indicando justamente isso. Quando você coloca cores nessa análise, as cores vão te dizer de uma forma
bem direta, assim, se está melhorando ou piorando aquele indicador ao longo do tempo. Então, o cohort serve para dizer isso. Ao longo do tempo, o que acontece com os clientes de Florianópolis em relação ao churn? E geralmente usa, nos exemplos que eu dei ali, tem o verde e o amarelo. Quanto mais verde, melhor. Quanto mais claro o amarelo, pior. Então, a partir de algum momento, eu vejo que a taxa do churn está melhorando. Então, eu estou retendo mais clientes. E quer dizer que eu posso ter feito alguma coisa em determinado momento, nesse período de janeiro até hoje, para atacar o churn, para melhorar. Então, por exemplo, eu criei um processo de implantação que todos os meus clientes precisam passar por ele. Ou então, eu fiz alguma ação, fiz webinars, eu fiz treinamentos para ajudar os meus clientes a usarem melhor minha solução. E aí eu vejo, nessa análise, que o resultado daquilo foi que os clientes estão cancelando menos e eles estão ficando por mais tempo. Falando assim, sem a gente ter ali, eu botar aqui na parede um gráfico para a gente olhar, fica um pouco mais confuso de entender para quem não conhece, mas olha lá o post, procura, já tem vários materiais, até no site, no blog da CS Academy, lançou semana passada um post sobre isso também. É uma das análises que mais ajuda uma operação de CS a entender padrões e comportamentos da base de clientes. Aqui a gente cruzou clientes de Florianópolis com churn, mas eu poderia cruzar ativação de clientes com clientes que são empresas até 5 funcionários. Eu poderia cruzar a probabilidade de fazer upsell com empresas acima de 50 funcionários, com escritórios de advocacia ou com indústrias, enfim. Justamente a magia, tá? Que você vai cruzar dois indicadores, um perfil, né, de clientes com um indicador qualquer que você quiser e vai começar a ver se as coisas têm algum padrão. Você começa a procurar padrões. Tem um exemplo aí que eu costumo dar, recente, que eu ouvi um podcast da Astela, que é o Playbook, e tem um episódio com o Paulo Veras, que é o fundador da 99, e ele conta a história que a empresa que ele tinha antes da 99 era um site de compra coletiva. E aí, o compra coletiva, você vende alguma coisa, alguém chega lá e compra aquela tua oferta. Quando os investidores pediram as análises cohort para ele, e eles projetaram aqueles gráficos, ele falou que a decisão dele foi assim: olhando para isso aqui, eu preciso fechar a minha empresa. Então, desse nível. O que estava acontecendo? As pessoas não voltavam. Então, quem vendia, né, os vendedores, eles punham só uma vez lá o produto dele para vender, e quem comprava, só comprava uma vez no site dele. O que estava acontecendo? O que é o indicador do churn que a gente falou lá atrás? Ele estava queimando o mercado dele e ninguém mais voltava para o site. Ia chegar uma hora que não ia existir mais pessoas possíveis para ir lá comprar ou vender alguma coisa. Ou seja, a empresa no médio e longo prazo não ficaria mais de pé. E aí ele tomou a decisão de pular. Os 2 sócios dele ficaram, ele saiu e fundou a 99. Então eu acho que ele tomou uma decisão bem acertada. É interessante a gente saber que existe, então, uma métrica que ela serve para olhar para o churn, ela é super importante para fazer uma análise de histórico pautada em dados, mas que também ela cruza outras informações tão importantes quanto. Então, não é só analisar o churn de ação a área de trabalhar. Tem uma relação aí com outras áreas da empresa, quando eu começo a brincar com esses dados todos. Qual que é a relação de CS/churn com as outras áreas da empresa? Legal. Até no outro evento lá no SMV para marketing e vendas, para agências, acho que foi esse o tema, né, do evento, eu falei sobre esse alinhamento CS justamente com os times de marketing e vendas. Então, é muito importante, né, porque a gente está falando de entregar sucesso, mas esse papel não é do time de CS. Esse papel é da empresa inteira. Então, na semana passada, até botei lá no LinkedIn
o episódio que a gente lançou com o Alexandre Spengler, que ele falou sobre entregar sucesso via produto. E o texto que eu pus foi assim: algumas empresas não precisam de um time de Customer Success, e Nubank é um exemplo disso, né? Então, a mentalidade de ajudar o cliente tem que ser da empresa inteira. Então, todos os momentos de contato que a gente vai ter com o nosso atual ou futuro cliente tem que ser pensado nisso. E aí a gente está falando marketing, vendas e produto, principalmente. Então, lá na atração daquele lead, você já começa a entender qual que é o lead ideal, que lead que eu tenho que trazer para dentro de casa, que vai ter lá na frente, caso ele vire meu cliente, mais sucesso. Qual que eu tenho que evitar? Qual que é o lead que eu converto mais em vendas e tem mais sucesso? Então, você começa a cruzar várias coisas, e esse tipo de análise te permite. Então, vai lá no marketing e pega todos os leads, cruza aqueles que viraram cliente e ver qual que era o perfil do lead que tem mais probabilidade de futuramente ter sucesso. E aí você começa a nutrir o time de marketing, munir ele de informações que vai ajudar na operação da empresa. Então, não é que você vai ajudar o marketing a gerar mais leads, não é que você vai ajudar vendas a gerar mais vendas. Você vai ajudar a empresa a ter mais clientes com sucesso. E muitas vezes isso quer dizer que você vai gerar menos leads e menos vendas. Só que você vai gerar leads certos e leads com potencial e vendas igualmente da mesma forma. Então, a gente que está há mais tempo assim, a gente já viu várias empresas tomando essa decisão de vou vender menos, mas vou vender melhor. Vou vender para leads mais alinhados, porque eu sei que se eu vender para qualquer empresa que chegar aqui, pode ser que determinado perfil, lá na frente o time de CS não vai fazer milagre. Se o teu produto não resolve o problema, não é o CS que vai resolver. O papel do CS não é compensar falhas de outras frentes ali na empresa. O papel do CS é justamente ajudar o cliente que tem perfil para utilizar o teu produto, a tua solução, a ter sucesso no menor tempo possível. E consequência disso é você ter um churn menor, você vai ter um upsell maior, expansão e retenção. Então, produto, como que você chega para o teu time de produto e desenvolvimento e fala que determinada alteração pode ser importante se você não tiver esse tipo de análise? Vai ser opinião da sua cabeça. Mas se você consegue chegar e mostra, os nossos clientes, eles precisam fazer, os clientes que realizam determinada ação no nosso produto, cruzando aqui com a taxa de sucesso, eles têm uma probabilidade muito maior. A gente tem uma retenção muito maior dos clientes que fazem determinada ação. Vamos supor que é cadastrar um documento. E aí você vê que na tua base de clientes, muitos clientes não cadastram documento. E como que você poderia chegar para o time de produto e falar, turma, vem cá, como que a gente conseguiria fazer mais clientes cadastrarem esse documento de uma forma mais rápida? De repente, é uma alteração simples, que é trazer uma tela onde seja obrigatório todos os clientes que entrarem no teu produto na versão gratuita de teste, cadastrarem aquele documento. Assim você garante que 100% da base vai ter aquilo. Então, você está trazendo dados porque você fez esse tipo de análise. Então, você leva para marketing, vendas, produto e assim vai. Então, CS tem que ter uma atuação transversal na empresa, ao ponto de que, dependendo do teu modelo de negócio, você nem precise mais ter uma operação de CS, porque tua empresa inteira é um grande time de CS a todo tempo, focada no cliente. Muito bom. Agora eu tenho a pergunta do R$1 milhão. Eu quero fazer amanhã, Edu. O que eu faço? Por onde eu começo? O que você quer fazer amanhã? Eu quero estruturar o meu churn, eu quero fazer uma análise de cohort, eu quero entender o passado histórico do meu cliente, eu quero fazer tudo isso que a gente falou amanhã. Por onde eu começo? Por onde você começa? Bom, se você está no ponto zero aí e quer começar, começa ali, olhando para os teus clientes. Se você não tem nada, assim, a minha dica é dados sobre o seu cliente, você vai ter, por mais que sejam poucos. Comece a olhar, comece a entender e ver se você identifica alguns padrões entre eles.
E aí tem uma outra forma não, mas é uma outra premissa, assim, que se a gente quer entregar sucesso para os nossos clientes, é fundamental a gente saber o que é sucesso para os nossos clientes. E isso, quem vai nos dizer são os nossos clientes, não somos nós. Foi-se o tempo em que a empresa definia o que era sucesso, botava lá o produto, um contrato enorme, e amarrava o cliente lá no produto, e era isso. Então, converse com teus clientes. Existem algumas formas de fazer pesquisas, tenta identificar ali nos teus clientes o que é sucesso para eles com a tua solução. Por que você chegou aqui? Por que você me contratou? O que você espera alcançar aqui com o meu produto? Ah, eu espero diminuir custo na minha empresa, espero automatizar determinada coisa, espero ter mais tempo para fazer outras coisas. Enfim, conversa com teus clientes, entende o que é sucesso do ponto de vista deles, e aí você vai olhar para a tua solução, ver se você consegue entregar. Então, se você já tem um volume considerável de clientes, pega os teus clientes que estão tendo sucesso, pega os teus clientes que cancelaram, por que eles cancelaram, começa a conversar, tirar dados, tirar informações, visita o teu cliente, se for possível, acompanha ele utilizando a tua solução. Então, partindo do zero, começa com a coleta de dados, e dado mais importante desses aí é entender o que é sucesso para o teu cliente, porque depois tudo que você for desenvolver, tudo que você for fazer, vai ser para ajudar os clientes a terem sucesso. As análises vão te ajudar se você tiver volume, então busca ali, cohort, tem muita coisa assim, ó. Fora do Brasil já tem muito material, se você também quiser procurar. Se você não tem ninguém na operação para fazer isso, e você é o dono, talvez você é um dos founders, sócios, provavelmente você pode ser essa pessoa, então é aquele exército de uma pessoa só. Geralmente as empresas começam assim. Equipe. É uma equipe, e você é o seu próprio time, e então começa a dedicar um tempinho para olhar para a tua base de clientes. Se você trabalha com recorrência, se você trabalha nesse modelo de aquisição, é fundamental que os teus clientes tenham sucesso, porque só assim eles vão ficar na sua empresa. Copiar o teu produto, se ninguém copiou, e a ideia de fato é boa, uma hora alguém vai copiar. Então, muita gente já copiou Netflix, muita gente já copiou Uber, e eles não nadam mais de braçada como por muito tempo eles fizeram. Então, consiga reter os teus clientes justamente porque eles enxergam valor na sua empresa e não porque você é a única opção para eles. Então, a Hobbs fala, né, se você tem um cliente e quer continuar tendo, você tem que se preocupar com o sucesso dele. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Exatamente isso. Bom, acho que temos um assunto incrível aqui e dá para ficar falando horas a fio sobre isso. Quem quiser continuar um papo contigo, se você estiver aberto a isso, onde é que as pessoas te encontram em redes sociais, Edu? Em rede social. Porque eu só tô no LinkedIn. Procura lá, Eduardo Tavares. Pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho mais. Eu juro que eu sou conformada, porque o Eduardo Tavares não tem Instagram. Não tenho, aí as pessoas querem me marcar lá e não conseguem. Mas o ClienteCast tem Instagram, @ClienteCast, tá no LinkedIn também, CS Academy também, Movidesk. Então, tem várias formas aí de entrar em contato comigo. Meu e-mail, eduardo.tavares@movidesk.com, podem ficar à vontade também. E é isso, espero ter ajudado e vamos que vamos, né? Com certeza ajudou muito, esclareceu muitas dúvidas aqui hoje, gerou outras tantas, que é tão importante quanto. Muito obrigada pelo seu tempo e por participar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço novamente o convite, sempre um prazer poder trazer um pouquinho aí para todo mundo. Valeu, até a próxima, um abraço. Até uma próxima.